Em média, as mulheres falam menos do que os homens em público. E em outras situações que não sejam falar em público, a média de palavras proferidas por homens e mulheres é exatamente a mesma. Então por que é que a gente acha que as mulheres falam mais do que os homens? Vamos conversar um pouquinho sobre esse preconceito de que as mulheres falam demais? Mas antes de falar disso, eu só quero te lembrar que eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. Eu sou jornalista, redatora publicitária, escritora e professora de comunicação. E nesta temporada do podcast, eu quero compartilhar algumas reflexões e ensinamentos para te ajudar a se comunicar melhor. Mas relaxa, porque aqui a conversa é bem descomplicada. Faz de conta que você tá ouvindo um áudio longo do WhatsApp daquela amiga que se empolga e fala demais. E só lembrando que essa temporada tem um apoio especial, porque a realização é do Ministério da Cultura e da Prefeitura de Votorantim, através do Fundo Municipal de Cultura. E vamos pro episódio, porque hoje no meu áudio longo eu vou falar sobre falar demais. Afinal, isso é uma coisa ruim? Bom, para começo de conversa, deixa eu dar a fonte dos dados que eu trouxe no começo, né? Eu peguei esses dados de um livro chamado A Lacuna de Autoridade, da escritora e jornalista britânica Mary Ann Sieghart. Um livro excelente, inclusive, eu recomendo demais. E pra gente falar sobre falar demais, eu preciso primeiro dar um contexto. E eu quero fazer isso contando para vocês de um dia no qual eu pedi para o ChatGPT criar analogias e metáforas para mulheres que falam demais. Eu fiquei muito surpresa, porque a inteligência artificial foi muito mais simpática e generosa com mulheres que falam demais do que a sociedade jamais foi. O ChatGPT me deu ali 10 sugestões de analogias e metáforas para mulheres que falam demais e todas foram muito positivas. Foi até difícil escolher, mas uma das que mais me chamou a atenção foi uma que o ChatGPT disse assim: mulheres que falam demais são como uma fonte inesgotável de inspiração. Suas palavras fluem como água, alimentando a imaginação e estimulando novas ideias e perspectivas em todos que têm a sorte de ouvi-las. Gente, olha que coisa bonita! Quando eu li isso, eu me perguntei se as pessoas que ouvem mulheres que falam demais se consideram sortudas de ouvi-las. E é claro que eu já me respondi que não, né, gente? Porque nós, mulheres que falamos demais, constantemente somos rotuladas como irritantes, chatas, incômodas, exageradas. Olha, é um negócio complicado. E para ter certeza que essa percepção não estava só na minha bolha, eu fui pesquisar, porque como boa jornalista, jornalista faz o quê? Jornalista vai pesquisar sobre as coisas, né? Aí a gente começa pelo começo, pelo básico. Eu como millennial, apesar de eu ter usado o ChatGPT para criar, eu não vou pesquisar direto na inteligência artificial. Então eu fiz o quê? Joguei no Google, né? Joguei no Google, entre aspas, a mulher que fala demais. Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando você joga no Google, entre aspas, ele pesquisa exatamente aquele termo. Quando você joga sem aspas, ele pesquisa coisas mais gerais. Fica aí o conhecimento. Então eu pesquisei, entre aspas, a mulher que fala demais. E aí os resultados da primeira página tinham várias pérolas. Pesquisei no Google, a mulher que fala demais, entre aspas, já faz um tempinho que eu pesquisei. Mas na primeira página, tipo, os resultados, assim, os títulos dos resultados, tinham coisas tipo assim: tem mulher que fala demais e na hora errada. Por que as mulheres falam demais? Mulheres que falam demais. Bons motivos para domar a língua. Como lidar com uma mulher que fala demais? Quem muito fala, muito erra, versículo. Gente, assim, tipo, é um negócio que eu juro pra vocês que eu li e me revira o estômago, né? A gente só vai falar sobre isso. E aí, muitos desses destaques da primeira página, quando eu joguei lá A Mulher que Fala Demais, vinham de sites religiosos. Um dos que mais chamou a atenção foi o que dizia: tem mulher que fala demais e na hora errada. Aí eu cliquei pra ver o que tava falando ali, né? E eu descobri um vídeo de pouco mais de 3 minutos de um canal da Igreja Universal com um trecho de um programa que se chama Love School. O vídeo trazia várias falas. Gente, esse vídeo... Depois vocês pesquisem aí. Vocês colocarem A Mulher que Fala Demais, Igreja Universal Love School no Google, vocês acham esse vídeo. Mas vou contar um pouquinho dele pra vocês. Esse vídeo trazia falas do tipo: elas não sabem a hora de parar, acham que são as donas da verdade e querem se meter em todos os assuntos. E o GC, que é aquela coisa que aparece escrita na tela, assim, dos programas, dos jornais, estava escrito: tema de hoje,
chatas de plantão. Ai, assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim sobe o sangue já, né? E aí eu fiz uma análise desse vídeo, assisti ele com calma, isso era só o começo, tá? O vídeo piorava depois. E aí na minha análise, esse vídeo é bem problemático, porque passa uma mensagem de que mulheres que falam demais são burras, intrometidas e desequilibradas. Esse vídeo também demonstra um incômodo com nós mulheres estarmos metidas em todos os assuntos, sabe? Como se tivessem temas proibidos para as mulheres falarem sobre. Não, esse aqui não é tema para mulher, porque quando eles falam que elas estão metidas em todos os assuntos, significa que eu não tem assunto que eu não devia me meter, sabe? E aí isso me fez pensar numa outra analogia que o chat GPT fez, porque eu falei uma lá no começo, mas ele fez 10, né? E aí quando eu vi esse vídeo, eu lembrei de uma outra opção que ele me deu, que dizia assim: mulheres que falam demais são como uma enciclopédia falante. Elas têm uma mente afiada e estão prontas para compartilhar seu conhecimento sobre diversos assuntos, enriquecendo as conversas com fatos e informações interessantes. Vocês conseguem perceber como a inteligência artificial enaltece mulheres que falam demais e a sociedade e as religiões reprimem? Será que é porque a sociedade insiste em colocar nós, mulheres, nesse papel de submissão, de ficar quieta, de ser obediente, de não questionar? E aí eu sempre me pergunto por que é que as pessoas têm tanto medo de ouvir o que as mulheres têm a dizer. Mas eu acho que um outro ponto que tem que ser levado em consideração quando a gente fala sobre falar demais é: as mulheres realmente falam demais? Eu já trouxe alguns dados ali no começo do livro A Lacuna de Autoridade que corroboram que não. Mas eu trouxe também outros estudos, outros levantamentos para não ficar numa fonte só. Porque como boa jornalista eu trago estudo. Aí tem um estudo do pesquisador, eu não sei falar o nome dele, eu acho que é Henry Guvenger, escreve E-M-R-E, Guvenger, da Universidade de Traquia, na Turquia. É nome turco, gente. Desculpa se eu não pronunciei direito. Mas o estudo desse pesquisador sugere que as diferenças nas áreas de linguagem do cérebro de homens e mulheres podem ser resultados de adaptações evolutivas. Então, basicamente, esse estudo está dizendo que as mulheres falam mais porque precisaram desenvolver a habilidade com a linguagem enquanto os homens saíam para caçar, tá? Segundo esse estudo aí lá da Turquia. Aí, se a gente fala da parte fisiológica, também tem um apontamento. Segundo Marcos Vinícius Minucci, que é um professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, esse aqui é brasileiro, tá? Abre aspas aí sobre esse estudo. Mulheres falam e interpretam a linguagem com os dois lados do cérebro e homens apenas com o lado esquerdo. E aí isso pode explicar a dificuldade eventual que os homens têm de compreender as nuances de linguagem das mulheres. Fecha aspas. Só que a gente não tem estudos que comprovem em absoluto, sem sombra de dúvidas e de fato, que as mulheres falam muito mais do que os homens. Tem um livro chamado O Cérebro Feminino, que foi escrito em 2006 pelo neuropsiquiatra, também é gringo, tá? Vou tentar falar o nome dele certo, mas eu acho que é Louan Brizendine, que ele afirmava que as mulheres falam em média 20 mil palavras por dia contra cerca de 7 mil palavras ditas pelos homens. Um livro lá de 2006, tá? 20 anos atrás quase. Porém, o professor de linguística Mark Lieberman tentou rastrear a origem das estatísticas desse livro e só encontrou uma declaração semelhante em um folheto de 1993 de aconselhamento matrimonial que não tinha base científica nenhuma. Então era a fonte vozes da cabeça de quem escreveu o livro, basicamente, né? E o professor questionou os dados, e aí o autor do livro concordou com ele sobre o teor especulativo dos números e prometeu retirá-los de futuras edições. E aí tem mais um fato relevante, que é da revisão de 56 estudos realizados pela pesquisadora linguística
Deborah James e pela psicóloga social Janice Drakic, acho que é assim que fala o nome dela. De 56 estudos que as duas analisaram, apenas 2 constataram que mulheres falam mais do que os homens, enquanto 34 deles apontaram que os homens falavam mais do que as mulheres em determinadas circunstâncias, assim como em público, como traz o dado que eu falei lá no começo do livro A Lacuna de Autoridade. E aí, como as diferenças de metodologia dificultam uma comparação mais exata sobre o assunto, fica difícil chegar numa conclusão absoluta. Mas tudo isso aponta para o seguinte: a afirmação de que mulheres falam mais do que os homens não passa de um mito, sem comprovação científica. E aí, isso levanta pra gente uma outra questão. Tá, e os homens que falam demais? Porque aí, por curiosidade, eu já estava pesquisando nesse dia aí que eu levantei esses dados, e eu também pesquisei no Google o homem que fala demais. Me pareceu justo. Também entre aspas. E para minha surpresa, a maioria dos resultados da primeira página não focava em homens, mas sim em pessoas que falam demais. Quando eu pesquisei a mulher que fala demais, apareceram vários resultados falando especificamente sobre mulheres que falam demais. Quando eu pesquisei o homem que fala demais, apareceu sobre pessoas que falam demais. Então tinham coisas tipo como lidar com pessoas que falam demais, comportamento verbal, pessoas que falam demais como lidar com verbomania, provérbios 10:19, quando se fala demais, o Google cortou o resto, e entendendo o comportamento das pessoas que falam demais. Então, gente, vejam a diferença da busca com o termo mulher, que aponta diretamente vários aspectos negativos especificamente de mulheres que falam demais, e de quando eu pesquisei o homem que falam demais, que traz pessoas que falam demais. Um dos resultados dessa segunda busca, dos poucos que citava diretamente os homens que falam demais, foi bem curioso, inclusive. Era uma crônica escrita pela autora Giovanna Damasceno em um site chamado Recanto das Letras. Eu achei a discussão que ela propõe nessa crônica muito interessante. Não é um estudo científico nem nada, mas basicamente ela diz que ela começou a observar e tomar nota sobre as vozes que mais se sobrepõem em lugares cheios e com presença equivalente de homens e mulheres. Tipo em bar, restaurante, no mercado, enfim. E aí o resultado foi que na maioria das vezes ela ouviu mais vozes masculinas. E as minhas observações e vivências pessoais mostram que a sociedade tolera, aceita e até parabeniza homens que falam demais. Porque eles são vistos como interessantes, sociáveis, bons comunicadores e simpáticos. E aí, quando eu estava escrevendo esse roteiro e eu pensei nessa parte, isso fez eu me lembrar de um estudo de caso que foi realizado pela Harvard Business School, tá? Coisa chique. E esse estudo, eu adoro citar ele. Foi assim, alguns alunos foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo analisou a história real de uma investidora de risco, uma mulher chamada Heidi Roizen. O segundo grupo analisou exatamente a mesma história. Só que nesse caso, o personagem se chamava Howard e era um homem. Depois, os 2 grupos responderam um questionário sobre como se sentiam em relação à personalidade da pessoa da história. Tanto Heidi, a mulher, quanto Howard, o homem, foram classificados como competentes. Porém, Howard o homem foi avaliado como uma pessoa agradável. Já a Heidi, a mulher, foi considerada egoísta e o tipo de pessoa que os avaliadores não contratariam e com quem não gostariam de trabalhar. Gente, vocês entenderam que eles estavam avaliando exatamente o mesmo currículo? A única diferença entre os 2 era o gênero, que em um eles colocaram é uma mulher e no outro eles colocaram era um homem, mas o currículo, os trabalhos, a forma de agir era exatamente a mesma. E o cara foi avaliado como uma pessoa agradável e a mulher foi considerada egoísta e o tipo de pessoa com quem eles não gostariam de trabalhar e não contratariam. Eu sei que o ponto desse estudo não é exatamente falar demais, mas eu acredito que ele deixa bem explícita a diferença que a sociedade tem no entendimento de homens e mulheres que agem exatamente da mesma forma. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, a gente pode observar que a sociedade aplaude homens que falam demais e menospreza mulheres que
que fazem o mesmo. Só que aí eu quero propor uma outra reflexão, porque afinal, o ato de falar demais é bom ou é ruim, independente se é uma mulher ou um homem falando demais? Na minha opinião, tudo depende dos objetivos e do contexto. E independente do gênero, eu tenho que dizer que existem situações nas quais falar demais pode sim ser ruim. Eu observo que muitas pessoas falam demais porque elas repetem a mesma informação várias vezes. Isso pode acontecer por falta de organização de ideias, de clareza e de objetivo definido. E alguns fatores, como por exemplo insegurança, nervosismo e ansiedade, também podem contribuir para isso. E existem ainda as pessoas que falam demais porque sentem uma grande necessidade de atenção. E tem ainda as que falam muito porque tem aquele ar de arrogância, sabe? Aquela galera que acredita que o mundo todo é plateia pro seu show de superioridade. Então, eu acredito que na maioria desses casos as pessoas falam demais por falta de autoobservação. E falar demais nesses cenários é sim ruim. Porque as pessoas podem falar muito sobre assuntos delicados, contando coisas que não deveriam. As pessoas também podem não conseguir comunicar com clareza o que elas têm para dizer. Elas podem falar coisas sem importância para quem está ouvindo, repetir várias vezes a mesma coisa, o que torna a fala cansativa, e até falar algo que quem está ouvindo não está preparado para ouvir. Porém, eu vejo que muitos estudiosos e especialistas da área da comunicação defendem que falar demais é sempre uma coisa ruim. O que não faltam são textos, vídeos e aulas que ensinam as pessoas a falarem menos. E como eu disse, de fato, existem situações e cenários nos quais falar demais pode ser ruim. Mas na minha opinião de especialista, tá, gente? Eu trabalho com comunicação, estudo comunicação há mais de 10 anos, inclusive estou fazendo uma pós-graduação em comunicação. E aí, na minha opinião, nós não precisamos ensinar as pessoas a falarem menos. Nós precisamos ensinar as pessoas a falarem melhor. Porque eu acredito que falar demais não é uma coisa ruim, desde que as pessoas falem sobre assuntos interessantes, com assertividade e coerência, sem enrolações ou repetições desnecessárias. Então, para ajudar você que está ouvindo esse podcast a falar demais de forma positiva, eu trouxe o quê? Algumas orientações, já porque eu gosto de prática, que eu não gosto só de ficar falando de teoria, então eu trouxe algumas orientações que podem te ajudar no seu dia a dia de forma bem prática. Como que eu faço para falar demais de forma positiva e não de forma negativa? O meu primeiro conselho é: tenha um objetivo definido. Porque quando você despeja muitas informações em cima das pessoas, isso pode ser bem exaustivo e confuso. Então, eu sugiro que você defina qual é o seu objetivo principal com aquela fala ou com aquele texto, se você estiver escrevendo. E aí você escolhe as informações essenciais para comunicar sobre o tema. Porque isso vai te ajudar a não divagar e não perder a linha de raciocínio. Lembra que uma boa comunicação não é só sobre o que você diz. O que você decide não falar também importa. Uma segunda dica que eu trago para você é: fale sobre o essencial. É um tópico que se liga diretamente com o anterior. Mas eu quero fazer um adendo. Presta atenção aqui. Saiba que você pode sim falar demais sobre o essencial. Por isso, escolha os pontos principais alinhados com o seu objetivo, lá que você decidiu na sua fala, e você destrincha esses pontos principais. Porque assim, ao invés de falar demais sobre muitas coisas que talvez não importem, você vai presentear quem está te ouvindo com várias informações relevantes e pertinentes ao tema. Outro conselho que eu te trago: separe fatos de opiniões. Presta atenção aqui, gente. Não menospreza o valor dos fatos. E sempre que possível, faz o que eu fiz nesse podcast. Joga lá no Google, acha uns dados de fontes confiáveis, por favor. E insira dados, pesquisas e falas de especialistas no seu discurso. Seja uma fala quando está falando em público, ou seja uma conversa, de repente uma conversa no trabalho, uma apresentação, alguma coisa assim. Você também pode trazer suas opiniões, mas aí a questão é: deixe claro quando você está falando de fatos e quando você está expondo algo que você acredita ou uma opinião que você defende. E um último conselho: transmita a mensagem de forma interessante. Porque uma fala que toca na emoção das pessoas é muito impactante. Então, por isso, além dos fatos e opiniões, se atenta para a forma como você está falando. Porque presta atenção,
Pessoas que falam demais, com emoção e energia, tom de voz adequado, abordagens interessantes e escolha de palavras certeiras, têm mais chances de conquistar os ouvintes. E quando você conquista o ouvinte, tem menos chance de ele achar que você está falando mais do que devia. E aí eu imagino que se você é uma pessoa que fala demais e chegou até aqui, até este ponto do podcast, você deve ter se identificado com um dos dois cenários. Que ou você fala demais de forma negativa, ou você fala demais de forma positiva. E aí o que você faz com isso? Se você identificou que você fala demais de forma negativa, calma, respira, não surta e saiba que identificar é o primeiro passo para mudar esse cenário. Porque aprender a se comunicar melhor é uma jornada diária. Mesmo eu que trabalho com comunicação há 10 anos, cometo erros de comunicação. Em várias situações, eu me pego falando demais sobre o que eu não devia, eu deixo quem tá me ouvindo entediado e às vezes eu falho em definir objetivos claros para as minhas falas e textos. Não dá para acertar sempre. O importante é manter em mente o objetivo de falar demais de forma positiva. Então, deixa sempre as suas antenas ligadas para o seu comportamento, aprenda com os seus erros e busca essa melhoria contínua. Com um pouco de dedicação, é possível ter uma comunicação mais eficiente e falar demais de forma positiva. Mas se você identificou que você já fala demais de forma positiva e mesmo assim você é julgada, criticada e menosprezada por isso, o que você faz? Aí você entende que o problema não é você. Aí você entende que a sociedade não costuma ser justa com as mulheres e que isso não significa que você deve se podar para caber na caixinha na qual querem te enfiar. Isso significa que você deve aceitar que você não é o problema, aprender a se comunicar cada vez melhor, continuar falando demais de forma positiva e mandar catar coquinho que implica com o fato de que você é uma pessoa que fala demais, principalmente se você é uma mulher que fala demais. Bom, e era isso que eu queria falar pra vocês hoje, nessa nossa primeira conversa da segunda temporada. Esses eram os assuntos que eu queria trazer pra gente refletir. Apesar de eu trazer algumas dicas práticas, o meu objetivo com esse primeiro episódio da segunda temporada é mais a gente refletir um pouquinho, porque não existe melhora da comunicação sem melhora do seu pensamento crítico. Então a gente precisa começar a observar os cenários, a entender o mundo ao nosso redor, porque isso faz muita diferença pra gente organizar as nossas ideias e conseguir se comunicar melhor. E se você gostou desse episódio, já me segue nas redes sociais, @amulherquefala_demais, no Instagram, TikTok, YouTube e Medium. E semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, eu volto pra gente conversar um pouquinho mais sobre comunicação. Até mais! Tchau!